Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E a resenha de hoje é de um mangá que eu não dava nada. Eu não dava absolutamente nada para esse mangá. Ele entregou tudo e um pouco mais. Apesar de ser extremamente curtinho, é praticamente o mangá mais curto que eu já li esse ano. Ele tem menos de 180, ele tem 132, 133 páginas, tá, pessoal? Então, realmente ele é muito curtinho, mas em tão poucas páginas a gente já tem uma história muito gostosinha que, assim, eu achei fantástico. Me fez pensar um pouco também a forma como eu vejo o Japão, e talvez por eu ser adulta, ele tenha falado muito comigo. Então, nós estamos falando de On to Off, entre o profissional e o pessoal. Então, assim, é uma capa já bem sugestiva pra gente, né? A edição tá muito boa, porque ela veio com sobrecapa, né, para proteger. Assim, ele chama bastante atenção também, então você consegue proteger o seu mangá. A Panini colocou como faixa etária dele 16 anos, o que eu concordo, porque não tem nada, não tem ação, certo? Até porque ele é uma categoria de josei. E no Japão, atualmente, ele está com 4 volumes, ainda em publicação. E no Brasil, 3 já estão publicados, e se eu não me engano, o 4º volume saiu para pré-venda agora, que a Panini faz isso, né? Ela faz pré-venda dos mangás dela, geralmente. Então, assim, o que é a história de On to Off? Nós temos 2 personagens que trabalham na mesma empresa, né? A gente tem o Amata, que é um homem que, no trabalho dele, ele é extremamente comunicativo, ele faz as coisas muito bem até, mas ele é tipo assim, aquele personagem que carismático, certo? Que você gosta de conversar, ele chama bastante atenção, principalmente das moças, porque ele é respeitoso, ele é bonito, ele conversa com elas, então assim, ele é o queridinho da empresa. E a gente tem também meu Deus, como é que é o nome da personagem? A Hanku, que é vista como uma pessoa mais introspectiva, mas ela é assim, ela é tão introspectiva e ela sente tão pouca necessidade de conversar com as pessoas que ela chega a passar como grossa, como arrogante. Porque, por exemplo, sabe aquela ideia de empresa administrativa que o pessoal tem aquelas impressoras e vai fazer cópia e aproveita para conversar com alguém, ou então na pausinha do cafezinho, tá lá conversando um pouco, ela passa reto. Ela não tá nem aí para conversar com as pessoas, ela não se importa com isso e ela é extremamente competente no trabalho dela. Tudo que ela faz, ela entrega com perfeição, dentro da data, ela cobra os colegas, isso é uma coisa que ninguém gosta de ser cobrado, né? Do tipo, ó, fulano, tu fez coisa errada no relatório aqui, 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 aqui. Então, tem que resolver. Inclusive, eles dão mais trabalho para ela e ela não reclama quanto a isso. E, claro, ela tem que interagir com a Mata, principalmente quando ele faz coisa errada. E toda vez que isso acontece, isso também não aumenta a popularidade dela, porque as gurias ficam, nossa, como ela é grossa com a Mata, poxa, ele não fez nada, todo mundo erra, qual é o problema e tudo mais. Só que, como essa história diz, entre o profissional e o pessoal. Eles são assim na empresa, certo? Eles vestem, o Amata fica de terno e gravata, a Hanko usa também um uniforme bem característico do Japão, profissional, de saia lápis, de camiseta social com colete, bem administrativo, tá, pessoal? E aí, quando eles estão fora da empresa, é o que eu acredito que eles são como eles realmente são. O Amata é um garoto lolita. Isto eu confesso que eu não tinha visto ainda, né? Então, assim, o Amata é este personagem aqui. Então, sim, ele veste roupas bufantes, ele usa peruca, ele fica extremamente tímido, mais introspectivo, ele gosta de tudo que seja fofo, com renda, com bordado, com tudo desse sentido. Então, quando ele sai pra rua, ele geralmente sai assim. E a Hanku, por outro lado, é uma garota punk. Então ela
não usa óculos, ela solta o cabelo, ela usa uma maquiagem nos olhos mais pesada, ela usa um monte de piercings, ela usa roupas rasgadas e ela muda, inclusive, o jeito como ela fala com as pessoas. E aí você fica, beleza. Pelo que dá a entender, apesar de ser um josei, esses personagens, uma hora, vão ter que se encontrar. Até porque eles aparecem juntos aqui. Então você fica, beleza. Será que algum deles vai perceber um do outro ou não? Então, sim, a gente tem essa interação, mas a gente, antes disso, conhece mais dos personagens, como é que eles são nessa vida particular deles, digamos assim, e como é que eles são na empresa. E acho que isso que eu gostei bastante, porque ele é também um slice of life. Eu tô começando a perceber que eu gosto muito de slice of life, né? Que numa tradução extremamente errada brasileira seria algo do tipo cotidiano ou a vida no dia a dia. Então, assim, também não é um mangá com ação, é um mangá que trata única e exclusivamente dos relacionamentos, dos personagens com outras pessoas, dos personagens consigo, e a gente vai acompanhando. Por que que eu gostei tanto? Primeiro, do traço do mangaka ou da mangaka Shinosuke Kanazawa. Eu realmente gostei do traço e da história, gente. Eu gostei dessa ideia. Acho que eu, como adulta, super me entendi, porque quando eu estou no trabalho, eu sou de um jeito, mais profissional, mais sisuda, mais introspectiva. E quando eu estou em casa, eu consigo ser um pouco mais eu. Né? Parece que não tem todo aquele pré-julgamento das pessoas ao redor que você precisa ficar cuidando o tempo todo. Então eu consigo ser mais eu dentro de casa. E por isso que eu consegui super entender os personagens quando eles estão dentro do trabalho e quando eles estão fora do trabalho. Então, se você está procurando obras mais adultas, também fica essa indicação. Eu falei de Mushishi, que é um seinen, que também eu considero uma obra um pouco mais adulta. Esse aqui também, ele só não tem um aspecto fantástico de Mushishi. Ele é realmente uma história, pelo menos nesse primeiro volume, e acredito que vai continuar nos próximos, 100% vida presente, atual, no nosso mundo, sem magia, sem nada sobrenatural. Então, fica a indicação para vocês desse mangá. Eu com certeza vou dar um jeito de comprar os próximos volumes. Inclusive, eu estou olhando a Panini, que ela está com promoção de leve 4, pague 3, e tá no meu carrinho o volume 2. Mas assim, eu já inclusive pulei aquela minha regra que eu falei para vocês de ler os 2 primeiros volumes antes de bater o martelo para dizer se eu vou continuar ou não com a série. Eu já bati o martelo com esse aqui. Eu vou ler com toda certeza os próximos volumes. Tá? E eu espero muito que continue na mesma qualidade do que eu vi agora nesse primeiro capítulo, nesse primeiro volume aqui, que eu tô falando volume, está me incomodando. Mas vocês entenderam, né? Desse primeiro aqui. Tá certo, gente? Então eu vou ficar por aqui. Beijinho e até a próxima!